Se o culto terminasse agora, eu já ia embora satisfeito. Deus já falou conosco através dos louvores desta noite. Amém? Irmãos, acompanhando os louvores, né? Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 14, e o versículo 7, 8 e 9. Glória a Deus. Os 3 últimos louvores coincidiu com a mensagem da qual Deus tinha colocado no meu coração na terça-feira passada. Amém? E hoje Deus confirmou também através dos louvores. Amém? Jó capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Até que os irmãos acham, eu quero já agradecer a presença dos nossos irmãos que estão nos visitando nesta noite. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Digam amém. Amém. Jó capítulo 14, versículo 7 nos diz a palavra do Senhor: porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus renovos. Se merecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Amém? Feche os teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero lhe agradecer, ó Deus, por essa oportunidade da qual o Senhor tem nos concedido, ó Pai, nos proporcionado, para estarmos uma vez mais aqui na tua casa, na tua presença, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, eu venho pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, ó Pai, porque somos apenas barro, ó Pai, somos apenas pó e cinza, mas pelas tuas infinitas misericórdias estamos aqui nesta noite, ó Pai, para transmitir a tua palavra e o teu recado, e que cada vida nesta noite, ó Pai, venha a ser impactada mais e mais pela tua presença, ó Pai. Seu Deus, arranca, ó Pai, do teu coração todo espírito das dúvidas, todo espírito da incredulidade, todo espírito da timidez, ó Pai, que venha bater em retirada em nome de Jesus Cristo. E neste momento, ó Pai, abra, Deus, as nossas mentes, os nossos entendimentos, ó Pai, repreendendo todo cansaço físico, todo cansaço mental, ó Pai, e que venhamos, ó Pai, Senhor Deus, compreender a tua palavra conforme ela é, ó Pai, e que o teu nome venha a ser engrandecido neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar e exaltar o Rei Jesus com as palmas. Irmãos, sabemos que o nosso Deus, quando Ele quer falar, Ele quer agir, Ele trabalha de formas, com cada pessoa Ele trabalha de uma forma diferente, de um jeito diferente, e nós podemos entender que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, nós sabemos o que Deus permitiu, o que acontecesse com Jó, para provar para Satanás quem era Jó. Nós podemos entender que Deus, Ele olhou para a vida de Jó e disse: eu conheço esse homem, eu sei qual é a índole, qual é o caráter e como ele vive. Diferente de Pedro, porque certa vez Jesus Cristo olhou para Pedro e disse: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo e eu não deixei, porque Deus sabe e conhece o coração de cada um. Entendemos que a palavra do Senhor aqui nos diz no livro de Jó, no capítulo 13, se você for ler, que os médicos chegaram até Jó, os seus amigos chegaram até ele e começou a questionar sobre a sua enfermidade, sobre aquilo da qual ele estava passando por um processo da qual nem Jó mesmo entendia aquele processo. Podemos entender que muitas vezes eu e você, nós não entendemos o processo, mas para nós chegar no propósito, nós precisamos aceitar o processo, porque se eu e você não aceitarmos o processo, nós não chegaremos ao propósito da qual Deus tem reservado para cada um de nós.
o teu propósito não é ficar aqui nessa terra, o teu propósito é estar aguardando o céu se abrir e a igreja encontrar com Cristo e dizer sempre: ora vem, Senhor Jesus, porque a tua igreja te aguarda. Aleluia! Podemos entender que a palavra do Senhor nos diz, Jó capítulo 13, versículo 1 a seguir. Se você for ler o versículo 4 de Jó 13, você vai ver que Jó olhou para os médicos e disse: o que vocês estão falando? O que vocês estão olhando para mim, me acusando de algo, porque vocês não estão entendendo o que eu estou passando? E a palavra do Senhor nos diz que eles começaram no versículo 5 de Jó capítulo 13, eles começaram a contender, eles começaram a olhar para a situação e começaram a contender com Deus e com Jó. E a Bíblia nos diz no versículo 15 de Jó capítulo 13, Jó olhou para os médicos que ali estavam observando, Jó olhou para os seus amigos que estavam ali observando. Jó capítulo 13, versículo 15, Jó olhou para eles e disse: ainda que ele me mate. Não, você não está entendendo. Jó olhou e disse: não importa o que vocês estão pensando, não importa o que vocês estão achando, eu não sou, não vivo de achismo. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei e nele eu confiarei. Agora o versículo da qual nós acabamos de ler, Jó capítulo 14, versículo 7. Essa passagem me chamou a atenção quando a nossa irmã Paula ela cantou na terça-feira passada, que ela cantou que ainda o cheiro das águas. Então, na hora que ela estava cantando, eu comentei com o obreiro Valdeir ali na porta e falei: eu vou pregar essa mensagem domingo. Então, daquele dia para cá, Deus começou a trabalhar, remoer esse louvor na minha cabeça, na minha mente, e eu falei: Deus, me dá uma palavra, me dá algo para que eu possa passar para a tua igreja. E você pode ter certeza que Deus, Ele não manda recado, Ele fala quem Ele quer falar, da maneira que Ele quer falar e do jeito que Ele quer falar. Jó capítulo 15, versículo 7 diz: porque há esperança para a árvore que se for cortada. Eu comecei a meditar nessa passagem cortada. Há esperança para a árvore que ainda foi cortada. E há muitos jeitos de ser cortado, mas eu observei 3 motivos e de 3 jeitos que as pessoas podem ser cortadas. Cortada do propósito, cortada de algo. O primeiro motivo nós todos conhecemos, que aconteceu com José. Os seus irmãos o cortaram do projeto, ou seja, tentaram cortar o projeto que Deus tinha na vida dele. Quando ele foi levar alimento e foi observar os seus irmãos, alguém olhou e falou: lá vem o sonhador, vamos matar para ver onde vai o sonho dele. Mas os irmãos de José não sabiam que o sonho não era de José. Deus o havia entregado simplesmente uma revelação. E quando Deus coloca a mão, e quando Deus fala: eu vou cumprir, não há capeta no inferno e nem homem na terra que possa amarrar o trabalho de Deus na vida do homem e da mulher. Tentaram cortar José, vamos acabar, vamos destruir. Eu quero ver aonde vai o sonho dele. Então o primeiro motivo foi os seus próprios irmãos. Olhou para a situação e falou: eu não quero que ele prossiga, porque o pai ama mais ele. Eu não sei se você entende, mas você é xodozinho de Deus. Deus ele tem te protegido de uma tal forma, de uma tal maneira, quantos livramentos Deus tem te dado e você nem tem observado, de quanta situação Deus tem te tirado e você nem tem visto de que maneira você saiu daquilo. Tentaram acabar, tentaram cortar José, vender ele como escravo. Ele foi para o Egito, mas não adiantou. Ele chegando lá no Egito, a mulher de Potifar olhou e falou: esse corpinho que eu quero.
um sonho lá dentro daquela prisão. Ele interpretou aquele sonho, e ele falou para aquele rapaz, falou: olha, quando você estiver lá no palácio, lembra de mim. Passou-se 2 anos, e ele lá preso. Só que um dia Deus pegou e falou: não vou dar sonho somente para José, eu vou dar um sonho para o rei também, porque meu servo está lá, ninguém vai interpretar, e eu não esqueci dele. Meu Deus! A outra maneira que nós entendemos que da pessoa ser cortada do projeto de Deus, essa é mais complicada do que a de José, porque José, apesar da luta, apesar da dificuldade, ele temia Deus e buscava a presença de Deus. Tentaram cortar, não foi por intermédio dele, foi por outras pessoas. E eu quero dar um recado para alguém aqui nessa noite. Deus não depende do teu irmão, da tua irmã, do teu marido, da tua mulher. Deus não depende de ninguém para te abençoar. Ele depende de você olhar para o céu e dizer: Pai, eu acredito na promessa, eu acredito no milagre, eu acredito no meu chamado, e eu quero ir morar no céu. Os seus irmãos não acreditavam, até seu pai, quando ele olhou e contou o sonho, falou: deveras tu reinarás sobre nós, também não acreditava. Só que esse segundo jeito de ser cortado é um pouco pior. É o que Davi fez. Davi, ele foi cortado por um período de tempo. Por quê? Porque ele pecou. Só que a palavra do Senhor nos diz, lá no livro de 2 João capítulo 2, versículo 2, se não me falha a memória: filhinhos, uma coisa eu vos digo, para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Davi, ele foi cortado por um período de tempo, porque ele se cortou através do pecado, através de olhar para a mulher, se prostituir com ela. Mas chegou um certo momento que alguém chegou e abriu o olho de Davi. Davi foi e colocou sua boca no pó. Salmo 51, versículo 10 e 11. A palavra do Senhor nos diz, da oração de Davi, que ele disse: Pai, não retires de mim o teu espírito, dai-me um coração puro, cria em mim um espírito inabalável, não me lances fora da tua presença. Oh, glória! Então ele saiu fora, ele foi cortado por um período, mas ele voltou novamente. Ele reconheceu o que ele havia feito, e Deus olhou para ele e falou: volta de novo para a minha presença. Porque o maior erro do ser humano é quando ele peca e não reconhece que pecou. Meu Deus! Eu pequei por causa da irmã, eu pequei por causa de fulano, eu pequei por causa de ciclano, eu pequei por causa disso, daquilo outro. Não, Davi olhou para dentro do coração dele e falou: não, meu coração que saiu fora da presença de Deus, eu sou o errado. Deus, não me lances fora da tua presença. Pode tirar a cadeira real, pode tirar as vestes real, me tira tudo, mas não me tire a tua presença. Aleluia! Mesma coisa aconteceu quando Deus disse para Moisés: Moisés, o povo pecou contra mim, eu não vou mais caminhar, não vou mais seguir vocês, eu vou mandar um anjo ir com vocês. Moisés olhou assim: Deus, o negócio é o seguinte, sem a tua presença, Aleluia! eu não vou sair daqui. Não, Deus está falando aqui nesse lugar. Moisés olhou e falou: Deus, sem a tua presença eu não vou sair. Aleluia! E Moisés tinha uma promessa. Deus havia prometido algo para ele. Só que Moisés olhou e falou: não adianta a promessa se a tua presença não for comigo. Não adianta eu estar lá se o Senhor não estiver comigo. Acorda, igreja, sem a presença de Deus, eu e você, nós não somos nada, mas com a presença dele, nós somos mais. Porque ele em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Meu Deus! O terceiro motivo de sermos cortados, mas essa nós mesmos
se corta ou que sai fora são as lutas e as provações. Porque as lutas e as provações, ela vem na vida de todo ser humano. Não tem A, não tem B, não tem branco, não tem preto, não tem raça, não tem cor, não tem nada. A luta, ela vem. Não adianta alguém subir aqui dizendo: olha, aceita Cristo e você vai viver um paraíso na terra. Eu estaria mentindo. Porque enquanto estivermos aqui nessa terra, nós temos que todo dia matar um leão. Então as provações elas vêm. E quando nós lemos na Bíblia Sagrada, porque há esperança para a árvore que se for cortada. Diante das lutas, das dificuldades, eu posso olhar para mim e dizer: eu vou sair fora da presença de Deus. Porque olha como é que está a minha família. Eu vou sair fora da presença de Deus porque, por mais que eu peço, por mais que eu clamo, nada acontece. Não adianta eu e você olhar para a situação e querer culpar alguém ou querer culpar Deus. Meu Deus. Aquilo que eu disse, eu volto a repetir: Deus não depende de ninguém para te abençoar. Ele depende só que você acredite. E quando nós começarmos a olhar, e muitas vezes nós dobramos o joelho e clamamos a Deus: Deus, eu já não consigo cantar mais, eu já não consigo orar mais, eu já não consigo jejuar mais, porque eu fui cortado, eu já não consigo sentir a tua presença, porque o mundo desabou sobre a minha cabeça. Está tudo fora do normal. Se você for olhar, está tudo fora do normal mesmo. Só que Deus não depende de ninguém, muito menos de governo, para te abençoar. Quando eu e você começarmos a entender que lutas e provas servem simplesmente para nos impulsionar para algo maior e melhor, você vai começar a olhar para as lutas e para as dificuldades e falar: Deus, obrigado por essa luta, obrigado por essa prova. Nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele diz: eu me alegro nas tribulações, porque ele sabia que as tribulações dariam mais força para ele buscar a presença de Deus. A tribulação só não dá mais força para mim e para você quando nós nos entregamos à derrota, quando nós nos entregamos ao fracasso e desejamos parar. Mas a Bíblia nos diz no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 3, se não me falha a memória: será em vão ter padecido tanto? Se você não observou, observe que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E a igreja está despercebida. E nós olhando para a palavra do Senhor, as lutas, as provações, as dificuldades tentam nos cortar, nos separar do amor de Deus. Mas a Bíblia nos diz: quem nos separará do amor de Deus? As lutas, as provações, a fome, a peste, a nudez, nada nos separará do amor de Deus. Porque Jesus está tão próximo para buscar a tua igreja, mas tão próximo. O diabo está pintando e bordando, e eu e você muitas vezes nós deixamos nos render a ele por desacreditar na promessa de Deus. E quando a Bíblia diz que o horário já vai embora, ainda se renovará e não cessará os seus renovos. Olha que coisa interessante. A árvore pode estar cortada,
árvore cortada brotar aqui? Eu já vi várias. Porque tem. Por que ela brotou? Porque as suas raízes estão enfincadas na terra, pegando o necessário para que ela volte a brotar. Jesus. Outro dia eu ministrei aqui a questão da raiz de Jessé, quem lembra? Então eu e você, nós somos galho. A raiz de Jessé é Cristo. E todo o alimento que precisamos vem das raízes. E eu ainda comentei Salmo 92, versículo 12, que o 92, 7 fala que os ímpios brotam como a erva. Salmo 92, versículo 7. E o 92, versículo 12, a palavra do Senhor fala que nós somos como a palmeira ou como o cedro do Líbano. E o cedro do Líbano, ele aprofunda suas raízes, ele cresce mais para baixo do que para cima. Então, ainda que a árvore, se eu e você estamos plantados na casa de Deus, estamos plantados na presença do Senhor, podem tentar te cortar. Meu Deus. Tem até um louvor que ninguém cala o adorador. Pode tentar te parar. Uma vez eu vi um testemunho, e isso foi um testemunho real, de um país comunista que eles matavam os cristãos. E aí chegou uma família, tinha o pai, a mãe e 3 filhos. E aí o soldado chegou e falou: olha, para o pai, se você não negar esse Jesus, nós vamos matar o teu filho. Matou um, matou 2, depois matou a esposa, matou ele e deixou um filho. E aí falou para esse outro filho que sobrou, diz que foi uma história real isso. Se você não negar Jesus, a primeira coisa que nós vamos fazer é cortar a tua língua, para você parar de falar desse Jesus. Já tinha matado a família inteira, só sobrou essa criança. O soldado foi e cortou a língua dessa criança. Ele pegou e passou o dedo na boca, com o sangue da língua da tua boca escreveu: vocês podem ter calado, mas vocês não tiram Jesus do meu coração. Porque ninguém cala um adorador. Aleluia. Nós só somos calados, só somos barrados quando nós quisermos. Só quando nós nos rendermos à luta, ao fracasso, à derrota. Mas diante de qualquer circunstância, eu e você falar: não, eu preciso de Jesus. É Deus. Você vai ver o quanto é bom. E no momento certo, na hora certa, Ele está de mãos estendidas para te ajudar. E a palavra do Senhor nos diz: sem merecer na terra as suas raízes e morrer, o seu tronco no pó. É aquilo que eu citei. Entenda bem uma coisa: se eu e você nós somos como cedro no Líbano, nós buscamos da fonte. O versículo 9 diz: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Isso me chamou muita atenção, porque quando nós lemos a história de Agar e Ismael, a Bíblia Sagrada nos diz que Abraão deitou-se com a sua serva, e teve um filho chamado Ismael. Só que entenda a mesma coisa, enquanto Sara não tinha um filho, Agar estava dentro da casa. Enquanto eu preciso, ela pode ficar aqui. Não, você não está entendendo. Enquanto eu dependo dele, ela pode ficar aqui. A Bíblia diz que quando
já cresceu, ela disse para Abraão: olha, manda Agar e Ismael vazar daqui, porque o herdeiro é o meu filho. Esse daí é um intruso. Antes dela ter o filho, não era intruso, mas depois passou a ser. E a palavra do Senhor nos diz, em Gênesis capítulo 21 e o versículo 10 a seguir, conta essa história. Gênesis 21, versículo 10 a seguir. E a palavra do Senhor nos diz que Abraão, ele olhou para a situação e falou assim: mas como que eu vou fazer isso? Deus pegou e falou: olha, Abraão, escuta sua mulher, porque o seu filho tem promessa, só que Ismael também eu vou fazer dele uma grande nação, porque ele também é teu filho. Assim Abraão fez. A Bíblia diz que ele deu pão e água para Agar e o seu filho e falou: olha, vaza. Como diz os baianos, quer comer? A Bíblia diz que Sara começou a andar, e a palavra do Senhor nos diz que ela ficou errante no deserto. E por ela ficar errante no deserto, acabou a água. Não acabou o pão, acabou a água. A Bíblia faz bem claro dizer. E quando acabou a água, ela começou a se lamentar, ela começou a questionar, e falou: agora meu filho vai morrer e eu vou morrer também. Ela deixou o seu filho embaixo de uma sombra e se distanciou. Enquanto ela orava e lamentava, a Bíblia diz que Deus falou com o menino. Lê lá para você ver. E após Deus ter falado com o menino, a Bíblia diz que Deus falou com Sara: vai lá e pega o menino. Na hora que ela se levantou, o que me chama a atenção, que ela estava reclamando com Deus que estava faltando água. Sem água eu vou morrer. Porque pelos estudos que eu vi por aí, diz que o corpo humano consegue ficar 4 dias sem água. Sem água eu vou morrer. Eu e meu filho acabou-se a esperança. Que esperança que eu tenho? E a palavra do Senhor nos diz, aqui no versículo 9: ao cheiro das águas brotará. E a palavra de Deus nos diz no versículo 19, Gênesis capítulo 21, versículo 19. Coloca aí, irmão Paulo, por favor. Gênesis capítulo 21 e o versículo 19. Olha o que diz a palavra de Deus. E 19, versículo 19. É o 21 mesmo, mas o 19. Só para você entender esse mistério. Olha aí que coisa. Todas as Bíblias têm o versículo 19. Não, 21, 19. Aí, depois eu mando a missionária para outra mulher na tua testa. Olha aqui, quem está me entendendo isso, amém? Amém. Ali, Deus não está dizendo que abriu o poço. Está dizendo que abriu o quê? E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi se encheu o odre de água e deu a beber ao moço. O que me chama a atenção não é e Deus abriu ali o poço, não. Deus abriu a visão de Agar. Sabe por quê? Porque tudo que nós precisamos, basta nós acreditarmos que está a um palmo do nosso nariz. É eu e você que muitas vezes desacreditamos na palavra de Deus. Ela estava passando uma prova, que ela estava cega espiritualmente. É por isso que a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4: e o Deus deste século cegou a mente do entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, a qual é a imagem de Deus. E o que me chama a atenção, olha lá, e o que me chama a atenção, que a Bíblia diz que o Deus desse século, Deus com letra minúscula,
cegou a mente e o entendimento dos incrédulos. Agora vem cá, quem são os incrédulos? Me explica? Quem são os incrédulos? É toda pessoa que desacredita na palavra de Deus. É aquele Tomé da vida. Agora entenda bem uma coisa: cegou a mente e o entendimento. Outra coisa que me chama a atenção é que Oséias 4:6, Oséias 4:6 fala: meu povo sofre por falta de dinheiro. Hã? Não é não? É 6:4 ou 4:6? Oséias 6:4 ou 4:6, mas é o meu povo sofre por falta de conhecimento. O povo não sofre não é por falta de dinheiro, porque se você tiver conhecimento, sabedoria e vontade de trabalhar, Deus ele te provê tudo. É, Jesus. Então Deus não está dizendo meu povo sofre por falta de dinheiro, não. Porque eu e você, quando nós precisarmos de algo da parte de Deus, quando nós nos aprofundarmos da palavra de Deus, nós vamos começar a enxergar o mundo de outra maneira. Nós vamos começar a ver as pessoas de outra maneira. E olha que coisa interessante. É 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Agora, a Bíblia diz que é o cheiro das águas. Se nós olhar a palavra do Senhor em João capítulo 4, versículo 6 a seguir, João capítulo 4, versículo 6 a seguir, a palavra do Senhor nos diz que Jesus estava caminhando, ele se cansou e sentou à beira do poço de Jacó. E quando ele chegou à beira do poço de Jacó, veio uma mulher samaritana para tirar a Bíblia para tirar a água. E Jesus olhou e falou: mulher, dá-me de beber. Aquela mulher com todo espanto olhou para ele e disse: você não sabe que os judeus não conversam com samaritano? Eu sou samaritana. Jesus olhou: mulher, essa água aí, você vai voltar a ter sede. Essa água aí vai te dar sede de novo. A água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Aleluia. Ela olhou para Jesus e disse: me dá desta água para que eu não venha tirar mais água do poço. Eu estava pensando em algo material. Hoje, quando eu estava estudando essa palavra, meu Deus, ela estava pensando em algo material. Eu quero tomar dessa água para eu não precisar me tirar mais água. Jesus olhou para ela e falou: olha, eu vou te explicar. Não, eu vou te explicar. Mas vai lá e chama teu marido. Ela falou: não tenho marido. Se fosse na linguagem de hoje, nós ia falar: caiu tua casa. A casa caiu. Porque você dissesse bem, você teve sim. E o que tem ainda não é teu. Eu imagino o olhar de espanto que aquela mulher fez, porque a Bíblia diz que ela olhou e falou: eu vejo que tu és profeta. Vai lá, chama, porque a água que eu tenho para te dar, você não vai ter mais sede, e rios fluirão dentro de ti. Ela poderia estar morta, espiritualmente falando, mas ao cheiro das águas, ela voltou a viver novamente. Aí ela perguntou: aonde deve adorar? Aonde deve clamar? Em que lugar que é o lugar da adoração? Jesus olhou para ela e disse: mulher, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então vai, sente essa presença, busca todas
A Bíblia, quando nós olhamos para a vida de Jó, o que Jó passou? Meu Deus. O quanto Jó sofreu? E o que é mais interessante? O que é mais interessante é que Jó passou tudo aquilo ali, não era porque ele pecou. Não, Jó não tinha pecado. A Bíblia foi bem clara em dizer para Satanás: na terra não tem homem íntegro, temente a mim, que se aparta do mal, não tem. Satanás olhou também tudo que ele quer você dar. Por que Deus dava tudo que ele pedia? Porque ele era íntegro, temente a Deus e apartava do mal. E a palavra do Senhor nos diz que Satanás foi e fez todos nós conhecemos a história. Só que no livro de Jó, capítulo 13, no versículo 19, a palavra do Senhor ela é clara e específica. Que Jó, ele passou por prova, ele passou por luta, ele passou por dificuldade, ele passou por tudo. Só que não recuou. Ele não olhou para as lutas, ele não olhou para as provas, para as dificuldades. Olha lá. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o Espírito. Jó falou para os seus acusadores, dizendo: olha, se eu me calar, eu não vou me render. Que culpa tinha Jó? Me explica. Deus permitiu tudo aquilo só para provar para o diabo quem era Jó. Porque Satanás olhou: olha, ele só te serve por aquilo que você dá para ele. Ele só é fiel a você porque você dá tudo para ele. Deus falou: vai lá, eu vou provar para você que não é por aquilo que eu dou, mas é aquilo que eu sou. Meu Deus. Aleluia. E você nós precisamos servir a Deus não por aquilo que Ele nos concede, Jesus, mas por aquilo que Ele é na nossa vida. Porque se Ele nos der, Ele é Deus. Se Ele não nos der, Ele continua sendo Deus. aleluia. Quando nós lemos, já vou terminar, o Jonas capítulo 2, o versículo 2, coloca aí no bloco, fazendo favor. Quem está me entendendo diz amém. Amém. O Jonas capítulo 2, o versículo 2, a Bíblia diz que Jonas ele clamou do inferno, do ventre do inferno, e Deus ouviu a sua voz. Olha lá. Ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas ele estava passando por esta tribulação, porque ele quis fugir do propósito que Deus tinha na vida dele. E todas as vezes que nós fugimos do propósito, a luta vem. Meu Deus. Mas quando nós falamos: Deus, é isso que o Senhor quer, é isso que eu quero, eu vou surfar na onda. Aí você vai ter uma bênção. Pastor, é luta? É prova? É a mesma coisa parar em cima de uma prancha de surf, né? Surf, fala. Tá aquela onda lá que eu já vi aquilo lá, parece que não engole os caras. Uma vez eu vi o cara, a onda assim, o cara por dentro da onda assim, na hora que eu vi, morreu. Daí a pouco ele sai lá do outro lado, lá tranquilo e comemorando que está em pé em cima da prancha. Então, outro dia eu vi um pastor dizendo, eu não lembro o nome dele, para não ser uma vez. Ele falou: quer pessoas mais insistentes do que um skatista, né? Skatista. Quer pessoas mais insistentes do que um skatista? Porque ele não gosta de ir no lugar fácil, não, ele coloca barreira para ele passar.
O esquentinho, se não tiver barreira, ele não gosta, ele tem que ter barreira. Se não tiver, ele coloca. É ou não é? Agora entenda bem uma coisa, eu e você, muitas vezes nós queremos desistir, queremos nos cortar da presença de Deus por causa de mínimas coisas. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas Deus está dizendo que ao cheiro das águas, você vai começar a sentir o renovo dele na tua vida novamente. Ao cheiro das águas, você vai começar a partir de hoje a sentir falar, tem algo estranho na minha vida acontecendo. Aqui dentro tem pessoas que, na hora que você vier, você já vai estar começando orando, você vai falar, mas cara, não vou fazer isso. É o cheiro das águas. As águas vão começar a movimentar a tua vida, a tua mente, a tua casa, a tua família. Sabe por quê? Porque Deus está com pressa de levantar uma nação que proclama a palavra de Deus com ousadia e autoridade do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, Deus continua falando, as palmas que exaltam.